Isabela, esse ano de 2024, houve rompimentos na sua vida em relação à habilitação, que é um feito extraordinário do Senhor na sua vida, e um detalhe importante que esse ano foi a sua faculdade, o que você tem vivido na sua faculdade. Conta pra gente como que foi. Sim, na verdade, esse ano eu iniciei o ano projetando, né, no projeto de conquista. Então, nós desenhamos aquilo que nós esperamos viver durante o ano em cada área. E foi muito interessante ver o Senhor agindo em coisas que eu coloquei como detalhes. Coisas que, sim, não eram talvez o mais gritante de tudo que eu estaria pedindo. E o Senhor foi respondendo de uma forma que foi mostrando, filha, eu estou olhando para os detalhes também. Eu supro até os detalhes. E essa questão da habilitação foi uma dessas coisas. Eu iniciei o ano já nesse processo de tirar a habilitação, já tinha feito CFC, estava indo para as aulas práticas. E foi um processo muito complexo, assim, houve várias intercorrências nesse período. E eu fiz 3 vezes a prova, e na última eu ainda falei, né, eu vou declarando o Salmo 126, que eu iria voltar com a boca cheia de riso. E, de fato, foi o que aconteceu durante a ida até o lugar da prova, a espera até chegar a minha vez de realizar a prova. Essa era a minha oração. Senhor, que seja a declaração do Salmo 126. Que as pessoas possam olhar e ver, realmente, foi o Senhor que fez isso. E, dentre todas as provas, assim, eu fiz 3, a terceira, que foi a que eu passei, eu acho que foi o que eu mais tive pontos que eram mesmo para me reprovar, que eram pontos que eu não tinha ido tão bem comparado às outras. E eu vejo muito o Senhor mostrando isso, ó, não foi por você, não foi pela sua capacidade, sou eu que estou te fazendo isso. E eu quero que você veja isso de forma clara. E aí eu fiz o percurso e tal, tanto que na hora que eu estacionei meio longe da guia, eu falei pra avaliadora, né, falei assim, ó, estacionei longe. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, eu vou te passar, tá habilitada. E saiu do carro. E ali eu olhei e falei assim, Senhor, saí super nervosa, feliz e nervosa ao mesmo tempo. E eu falei, Senhor, é isso, é o Senhor me mostrando, sou eu que faço. Não é você, não é a sua capacidade, sou eu que realizo. E a questão com a faculdade foi a mesma coisa. Eu iniciei o ano passando pela troca da faculdade em si, da instituição. E é pisar no escuro, assim. Você não sabe como vai ser, tem várias mudanças de grade, apesar de ser o mesmo curso. Enfim, e eu falei, não, senhor, vamos lá, vou fazer. E uma das coisas que eu tinha colocado no meu propósito era o estágio, dentro da área que eu curso hoje. E tudo bem, fiz a troca da faculdade, iniciei o semestre e tal. E aí apareceu uma oportunidade de estágio. E foi muito interessante a forma que apareceu, porque eu, de fato, eu não estava procurando uma vaga, não estava indo atrás. E uma pessoa que não me conhecia a minha mãe, chegou nela e falou assim, ô, dona Zelita, você tá cursando o que mesmo? Ela falou assim, não, você tá cursando psicologia. Olha, eu trabalho numa escola e abriu vaga para psicologia, né, para fazer estágio. Ela não quer mandar o currículo? E ela não me conhecia, só de nome, só pela minha mãe. Aí ela falou assim, não, vou falar com ela, vai mandar o currículo. E aí eu mandei o currículo, fiz a entrevista e passei. Passei, e é interessante porque esse ano eu estaria iniciando um terceiro semestre, mas por conta dessa troca da faculdade, eu ainda voltei um semestre, então eu estava iniciando o segundo semestre de novo. E normalmente quando eles pegam estágio, eles pegam mais pra frente, né? Sexto, sétimo semestre. E não. E aí eles pegaram alguém que estava no início, tanto que depois, né, já trabalhando, o meu supervisor falou para mim, falou assim, Isa, você foi uma exceção, porque a gente não pega tão no início da faculdade e tal, a gente tenta pegar quem está mais com experiência, e a gente vê que realmente deu certo, e foi uma exceção, e você tem produzido muito aqui. E é o Senhor, e eu vejo muito também daquilo que eu aplico com as crianças, do que eu aprendo aqui, não só nos cultos, mas com as crianças na escolinha, né? Então, de intervenções que você vai fazer, de analisar alguns comportamentos, e falar assim, não, peraí, eu aprendi isso com o Senhor, eu aprendi isso na obra, no ministério. E essa facilidade veio disso, veio desse contato que o Senhor me ensinou, que o Senhor me deu favor para aprender e que a obra me proporcionou também. Hoje, você trabalha no Ministério Infantil, faz o estágio com crianças, mas você também foi do Ministério Infantil. Você chegou pequena, veio com a sua mãe e a sua irmã. E, Zelita, qual a importância
de ter se dedicado, trago as meninas pequenas, né, sempre não olhar para as circunstâncias, mas estar aqui com elas desde pequena ensinando o caminho. Qual a importância de se colocar nessa posição? Muito interessante e nada paga isso. Ver os filhos assim caminhados no caminho do Senhor, colhendo hoje os frutos que um dia eu iniciei essa semeadura, mas elas foram crescendo, o temor foi entrando e elas começaram a fazer a própria semeadura delas. Então, eu vejo isso assim como Deus mesmo atuando, porque não somos nós até trazemos, os pais devem trazer, ensinar desde pequeno, porque se ensinar o caminho, eles não vão desviar, vão andar por eles. E isso tem acontecido com minhas filhas. Eu vejo Deus abençoando pelo preço que hoje elas pagam. Eu paguei lá atrás, enquanto elas eram pequenas, trouxe em oração, em jejum, e hoje eu vejo elas fazendo isso, meus filhos fazendo isso, né? Sendo abençoados, porque pagam um preço no Senhor, e nada que nós fazemos em Deus fica sem recompensa. Ele é um Deus recompensador, né? Ele faz muito mais do que nós podemos pensar. Hoje eu vivo com elas, o que eu nem sonhei, eu tenho vivido dia após dia, o que eu nem pedi, eu vejo Deus fazendo na vida delas. Esse ano de 2024, o Senhor literalmente fez com que uma das suas filhas atravessassem o Jordão. E isso é consequência de estar aqui, de temer o Senhor, de pagar um preço no Senhor e poder ver hoje ela e o esposo bem posicionados e ainda continuam servindo ao Senhor, mesmo à distância, mas eles estão servindo ao Senhor. Sim. Como ela mesma já testemunhou, testemunho maravilhoso, graças a Deus, me sinto assim honrada em vê-los nesse crescimento, nesse progresso, que eles têm consciência. Isso é o que é mais importante. É a consciência que eles têm, que não são eles, mas sim Deus. A Fernanda, né, o Gabriel, e tem vivido grandes coisas que também eles não esperavam, mas Deus está fazendo e nós sabemos que muito mais vai fazer. Eu fico muito agradecida a Deus, sou muito grata e ao ministério, porque foi aqui que minhas filhas cresceram, foi aqui que minhas filhas foram ensinadas na fé, a ter uma fé convicta, a não se distrair, e mesmo à distância, a Fernanda lá do outro lado, ela continua atuando, né, ouvindo os cultos diariamente, fazendo os jejuns. Então eu vejo que o que eu plantei lá atrás é uma semente que continua germinando. É uma semente que está dando grandes frutos, né? O temor que entrou, a reverência que ela tem, o amor que ela tem por Deus e a gratidão que ela e o Gabriel têm pelo ministério, que foi onde deu toda essa base que hoje eles têm para seguir a vida. 2024 veio recheado de sonhos que aconteceram, a mudança da Fernanda, a nova unção da senhora, que foi um presente do Senhor, né? Então 2024 já tem sido o melhor ano até então. Sim, já iniciei o ano vivendo coisas grandes, coisas maravilhosas. A unção, quando já não era mais nem esperada, né? E Deus me surpreendeu, me senti muito honrada em ser consagrada pela bispa, consagrada de Israel, né? E estou aqui, eis-me aqui, Senhor, me ajuda no meu ministério, porque eu quero estar sempre à disposição no meu ministério. 2024 já é disparado o melhor ano da vida de vocês? Sim, já é o melhor ano da nossa vida. Foi um ano realmente de rompimentos, de desafios novos, de muito crescimento, de atravessar o Jordão, mas também de conquistar novas terras. Então foi uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Para mim foi um ano de grande crescimento espiritual, de um avanço, e estamos encerrando agora esse ano como o próprio ministério nos ensina, como o melhor ano da nossa vida até então, né? Esperando aí coisas grandes. Deus abençoe. Amém.